Meus amigos, não adiantou mobilização nas redes sociais, não adiantou as manifestações. A Débora foi condenada a 14 anos de prisão. O STF não teme nada nem ninguém. Mas antes eu quero mostrar este absurdo aqui. O PSOL quer que nós, o povo brasileiro, que nós paguemos a corrupção do INSS. Tentar recuperar o dinheiro? Não, eles já pegaram, deixa pra lá. Vamos pegar o dinheiro de todos os brasileiros para cobrir esse rombo. Mano, isso aqui é uma coisa medonha, né? É o esquerdista querendo socializar o dinheiro dos outros, né? Que é isso que prega ali, que faz o socialismo. O PSOL, partido aliado do governo, protocolou um pedido para o governo para que a população arque com os desvios bilionários. Sim, a população pague para cobrir o rombo desses desvios. Mano, tem que ter muita cara de pau, né? Pra fazer isso, né? Como é que pode, né? Eu acho que é porque ninguém do PSOL trabalha, né? Então não vai pagar, porque não faz diferença, parlamentares apresentaram um requerimento nesta quarta-feira, dizendo que seria aberto, argumentando que para abrir um crédito extraordinário no dinheiro público de 6,3 bilhões de reais no Ministério da Previdência Social para mitigar os danos materiais e psicológicos causados a idosos e beneficiários. A base governista afirmou que é dever do Estado assumir a responsabilidade e viabilizar a restituição imediata. É dever do Estado roubar da gente. Não é dever do Estado zelar pelo dinheiro que estava no INSS. Não é dever do Estado ir atrás dos corruptos e do dinheiro que foi roubado. Não, o dever do Estado é pegar o nosso dinheiro para cobrir rombo aí, né? Para cobrir corrupção. Dos valores roubados e só depois cobrar dos envolvidos um eventual ressarcimento aos cofres públicos. Ah, tá. Então tá bom, agora eu entendi. Então vamos lá. Então nós vamos pegar o nosso dinheiro, eles vão pegar o nosso dinheiro e dar pros velhinhos. Arrumou o rombo lá dos velhinhos e tal. Aí depois eles vão atrás do dinheiro roubado. E aí, se eles conseguirem, eles vão devolver o nosso? Não, né? E não vão conseguir também o dinheiro roubado. Não vai dar nada. Você, Cristiano Beraldo, seguindo a linha do que disse o Davi lá há pouco, por mais urgente e grave que seja esse assunto, a abertura de um crédito extraordinário, Beraldo, é uma licença para usar um dinheiro fora do orçamento, um dinheiro que o governo não tem, né? Quer desviar mais dinheiro. A verdade é essa, né? Vamos desviar mais dinheiro aí, ó. Pintou uma chance. E aí esse crédito extraordinário, ele é utilizado para quê? Calamidade pública, uma pandemia, um problema muito grave, uma guerra. Muitas vezes tem uma medida provisória, o Congresso aprova, e aí é possível utilizar esse dinheiro fora do orçamento. Esse é o caminho, Beraldo? Pelo amor de Deus, hein, Beraldo? Não, né? Olha, Caniato, é impressionante como querem inverter a ordem natural das coisas, a lógica do problema que nós estamos diante. Você simplesmente apelar ao orçamento para tapar buraco de roubo é uma solução que, se fosse aplicada com isonomia, levaria o Brasil à falência, porque todo mundo é roubado todo dia. Muita gente é roubada à mão armada. Perde o relógio, perde a carteira. Por quê? Porque o governo investe em segurança pública. Se nós olharmos aquilo que estados que enfrentam grave problema... se você tiver um celular roubado, aí ninguém precisa te ressarcir. Aí o Estado não te ressarce. Né? A segurança pública como São Paulo. Se olharmos tudo que vai, receita gerada em São Paulo que vai para a União, e compararmos com o que volta, é 10%. E aí falta dinheiro para investir em segurança pública e aniquilar uma organização criminosa chamada PCC, que atormenta não apenas os paulistas, mas os brasileiros e pessoas em diversos países. Então, o crime que assola o dia a dia das pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Piauí, no Maranhão, em Santa Catarina, isso também vem a partir de dinheiro que deveria ser investido e que desaparece no processo de gestão de dinheiro público. Então, as pessoas que sofrem esse tipo de crime também deveriam ser ressarcidas. Eu também acho. Eu tenho que ser ressarcido dos roubos que o imposto pega no dinheiro todo. Aquelas pessoas que foram roubadas dos fundos de pensão porque o partido do governo atual indicou ladrões que saquearam dinheiro de aposentados nos fundos de pensão. Agora são os aposentados dos fundos de pensão estatal que estão tendo que tirar dinheiro da sua aposentadoria para cobrir esse rombo dos ladrões que estão por aí livres, leves e soltos. Por isso que é bom ser ladrão e roubar e desviar, né? Porque não dá nada, pega o dinheiro dos otários, né? Que são pessoas de bem, para cobrir o rombo dos ladrões.
Brasil. Então, Caneta, se a gente for adotar essa lógica, até o salário desses canalhas que propõem esse tipo de coisa deveria ser confiscado para pagar o roubo que a turminha deles vem produzindo no Brasil há 2 décadas. Engraçado que a esquerda rouba e a esquerda dá a solução para cobrir o roubo deles mesmo, né? Mas o dinheiro fica com eles. Então, lidar com um assunto tão sério, de uma forma tão irresponsável como essa, também deveria ser passível de punição no Brasil. Também acho. E aí, o que você achou, hein? Dessa ideia maravilhosa do PSOL? Não afronta, não é de propósito? Mano, sei lá, viu? E aqui nós vamos ficar sabendo sobre a condenação da Débora. Fake news porque tem notícia de momento. Maioria do STF condena Débora Rodrigues a 14 anos de prisão. Théo Cury vem pra cá explicar essa decisão. É isso, Débora. A gente estava aguardando um voto, que era o da ministra Carmen Lúcia. O julgamento estava embaralhado, 2 ministros votando por uma condenação de 14 anos. Esses ministros são Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O ministro Cristiano Zanin, que preside a primeira turma, votando por uma condenação de 11 anos. E o ministro Luiz Fux votando por uma condenação de 1 ano e 6 meses por um crime e não pelos 5 crimes apontados pela PGR. Faltava o voto da ministra Carmen Lúcia, que acompanhou os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Oh, que surpresa! A Carmen Lúcia votou por 14 anos. Oh, meu Deus, ninguém esperava. Então, 3 votos por uma condenação de 14 anos, 1 voto por uma condenação de 11 anos e 1 voto por uma condenação de 1 ano e meio. 3 votos é maioria, então a maioria dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou para condenar a Débora Rodrigues a 14 anos de prisão por aqueles 5 crimes. Gente, de verdade, vamos lá. Vocês acreditam de verdade que eles não combinam o que eles vão fazer? Não, eu não tô falando que não combinam. Eu tô falando que você acha, você assim, fala assim, se nós fizermos tudo unânime, vai ficar meio, sabe, na cara assim, tal. Então vamos fazer o seguinte, tu faz isso, aí tu faz isso, aí tu vai fazer isso aqui. Então aí vai parecer que nós somos imparciais, que nós não combinamos nada, mas vai dar o resultado que a gente quer. Fechou, molecada? Fechou? É nós? Aí, ladão, é nós. Vamos tomar um café aí na conta dos otários. Mano, eu não sei se isso acontece. Eu não quero acreditar que isso aconteça. Eu não acredito, na verdade, tá? Tá bom? Dano ao patrimônio público, deterioração do patrimônio público tombado, associação criminosa armada, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O julgamento foi retomado hoje, estava suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que trouxe um voto completamente diferente do que os demais colegas vinham analisando e da maneira como eles vinham se posicionando, devolve o voto hoje e, diferente do que acontece na maioria das vezes, os ministros, todos que precisam votar da primeira turma, votaram hoje. Esse julgamento acabou? Não acabou. E é muito importante deixar isso claro. Mas já formou maioria, então já acabou, filho. Formou maioria já. O julgamento acaba no dia 6 de maio. Tem um feriado na semana que vem e o julgamento, para compensar os dias de feriado, termina só no dia 6 de maio, terça-feira, não da próxima, mas da semana seguinte. Mas todos os ministros votaram e há uma maioria de votos pela condenação. Não significa que o julgamento terminou, porque até lá, e a gente deixa isso muito claro todas as vezes que a gente fala de Supremo Alguém pode mudar de ideia, tá bom. Tribunal Federal, ainda mais, de julgamentos virtuais, algum ministro pode mudar de voto, pode acompanhar um outro colega, pode ratificar o voto dele, pode eventualmente pedir destaque. Então, é o homem dos brinquinhos, abriu a tela, agora eu não vou conseguir escutar a lei, mais nada, só olhar esses brincos aí. Mano, o que aconteceu com a televisão, velho? Realmente me passa, assim, uma coisa muito séria, você com esses brincos aí, gigante aí. Parabéns. Eu agora não consigo mais prestar atenção na matéria. O julgamento não terminou, mas há uma maioria para condenar a Débora Rodrigues a uma pena de 14 anos de prisão, isolando o posicionamento do ministro Luiz Fux, que resta vencido nesse ponto, junto com o Cristiano Zanin, Zanin propondo 11 anos e Fux propondo 1 ano e meio de prisão, porque não considera os outros 4 crimes, somente deterioração do patrimônio público, que foi o que ele disse que o único ponto em que há comprovação de crime. Moço, eu acho que meu nariz é torto pra lá, ó, tá vendo? Que ele é torto pra lá. Mas o do senhor é tortão pro outro lado, hein? Ah, não. É pro mesmo lado que eu, né? Que tá invertida a imagem. Nossa, mano, você ganhou do meu, velho. Desculpa, gente, é o TDAH, eu fico prestando atenção em outras coisas, nem sei o que ele tá falando. Os outros 4 crimes a PGR não consegue comprovar com a denúncia dela. Só o crime que a própria Débora admitiu ter cometido, que foi o de deterioração do patrimônio ao escrever com batom perdeu uma nena. Que deveria ser só esse mesmo, e o certo era 1 ano e 6 meses de reclusão. A justiça. Então, 5 votos proferidos, 3 votos maioria para condená-la a 14 anos de prisão.
Ela que está em regime domiciliar, importante deixar isso claro, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela está na casa dela. Então, Cury, voltando aqui, deixa eu aproveitar contigo, tentar a gente projetar além deste caso, que é um caso que teve bastante repercussão, foi citado no aceite da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por Luiz Fux, mas nesse contexto em que se coloca em discussão a dosimetria das penas para essas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, conscientes ou empolgadas ali pela multidão, o quanto que esta divergência mais explícita aberta hoje. Verdade seja dita, lá nos primeiros julgamentos, ainda no plenário físico, a gente já tinha tido algumas divergências em relação à aplicação dos crimes e à aplicação das penas. Mas nesse caso da primeira turma, para os demais casos, já é possível projetar outras divergências semelhantes, Theo? Ou ficou muito restrito a este caso da Débora Rodrigues do Santos? Eu acho que se tivesse que dar uma pena menor, seria na Débora, porque a repercussão foi muito grande, né? Teve uma mobilização muito grande. E se com essa mobilização grande não conseguiram reduzir, não vão ser os próximos, que são casos praticamente desconhecidos, que eles vão pegar leve. Olha, não parece ser o caso de haver um efeito dominó, um efeito cascata. Primeiro ponto. Esse é um caso muito específico. É um caso muito específico pelos elementos probatórios, mas também pela repercussão que esse caso teve e que se chegou a uma discussão que contaminou de maneira muito ampla e que chegou ao Supremo Tribunal Federal em um momento em que o Supremo discutia justamente o caso da Débora. Isso pode valer para outros casos? O apelo pode depender principalmente do quadro das especificidades. Se houver, por exemplo, réus que tenham provas favoráveis a eles, por exemplo, a não estar em prédios públicos, não aparecerem depredando o Congresso, o Supremo, o Palácio do Planalto, não ter, por exemplo, mensagens que incriminem eles anteriores ao 8 de janeiro, mas dando indicativos de que iriam para lá. Então é muito específico, são casos muito pontuais que os advogados, obviamente, podem nutrir uma certa esperança, mas ao mesmo tempo que podem nutrir esperança pelo posicionamento, por exemplo, do ministro Luiz Fux, não tem uma capacidade de articulação a ponto de convencer os demais colegas. Por exemplo, Luiz Fux vota para que seja condenada, assim como os outros colegas, mas propõe uma pena diferente porque só vê um dos 5 crimes que a PGR apontou. Só vê o crime de deterioração porque diz que há provas sobre isso. Agora... E não tem mais nada, velho. Só tem aquele vídeo dela pichando a estátua, mano. Como é que colocaram mais 4 crimes em cima dela? Ao mesmo tempo em que isso é favorável à defesa da Débora, para aí, está restrito aí, porque os outros ministros não concordaram. Então, para que houvesse uma decisão favorável a ela, outros 2 ministros precisavam concordar com o Luiz Fux. Não é o caso, e não tem sido o caso. Luiz Fux, ele ficou derrotado nesse caso específico em 3 pontos. Primeiro, ele disse que o Supremo Tribunal Federal não é o tribunal responsável por analisar esse caso, porque não tem ninguém com foro por prerrogativa de função. É o único que foi sensato, né? Por mais que eu acho que seja tudo jogado. Tá? Na primeira instância. Segundo ponto, ele diz que não é o caso de a primeira turma analisar esse caso, mas sim o plenário, com os 11 ministros, não os 5 ministros. Em terceiro lugar, ficou derrotado também por ter visto apenas um dos crimes apontados pela PGR e não os 5. Os demais ministros dizem que a prerrogativa é do Supremo, os demais ministros dizem que a prerrogativa é da primeira turma e os demais ministros veem todos os crimes apontados pela PGR. E aí, Theo Cury, obrigada por trazer esse breaking news aqui pra gente. E aí é importante, porque como pode ser aproveitada, então, essa posição de Luiz Fux politicamente, Yuri Pita? Bom, infelizmente, tá aí. A Débora foi condenada a 14 anos de prisão. Não adiantou manifestação, não adiantou rede social, não adiantou nada. O STF não teme nada e nem ninguém. E se você chegou até aqui, like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, me siga no @canal Conectado no Instagram e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.